não mandar embora, Não cai. pode, não Se pode. não mandar embora, Fio. cai. Não pode Se o não Fio. mandar embora, Mano, cai. não pode eu não quero o ir Fio, embora. mano. Mas se não mandar embora, Sim. cai. É óbvio que cai. Não pode o Pelo Fio. amor de Deus, gente. Você, família, tá pensando a mesma coisa que eu? Isso que porrada. Te falar uma coisa. Poxa, Thiagão, mas é até bom, irmão, que o Vitória vai sentir. Vai nada, família. Vai nada. O presidente já apareceu lá falando que é normal perder desse jeito. Vai nada. Pau a pau. A derrota do Vitória ontem foi importante. Mas que porrada, hein? Que porrada. Ai, eu fico naquela inveja, cara. Meu Deus do céu. Ô, papai do céu. A gente não vai viver isso não, uma boa fase. Eu sei que o mundo não tá preparado, você fica com medo, né? O que o Vascaíno vai fazer com esse mundão aí de meu Deus? Mas a gente pega leve, a gente pega leve. Só uma fase boa, custa nada. É que é isso. Em paz, né, família? Olha o diálogo aqui com um parceiro meu flamenguista. Amigo de infância. Né? Comento com vocês aqui direto dele. Mandou aqui pra mim ontem. Perderam pro todo-poderoso reserva do Corinthians. KKK, que delícia. Série B é o seu destino. Aí sabe o que eu respondi? Não vai me criticar porque eu respondi isso. É uma conversa aqui de parceiro que eu estou revelando aqui. Você está falando com o campeão da Copa do Brasil desse ano. Não gosto de abaixar a cabeça. Ai, que porrada, hein? Aí hoje ele me mandou. Acostume-se com isso. Ai. Assim, família, a gente pode projetar a sequência do Vasco, né, no Campeonato Brasileiro. O Vasco encara agora o Sport. E o Ceará, né? Sport fora de casa e depois o Ceará em casa. E depois uma sequência muito difícil, né? Acho que é Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Eu não sei a ordem, mas eu acho que é por aí. Eu sei que esses 3 times que a gente vai encarar aí depois do Ceará. E isso é muito preocupante, né? Porque são times que estão voando baixo. Um tesão, uma vontade, qualidade técnica. E aí tu junta um tesão, é complicado. É difícil. A gente espera que essa molecada que tá chegando aí, né, cara, que é o Andrés Gomes, que já estreou, mas acabou de chegar, o França e o Robert Renan, eles possam trazer uma dinâmica diferente pro Vasco, né? Pra gente conseguir aí, né, pontuar, quero dizer, em relação ao Andrés Gomes, né, que já pode jogar aí contra o Sport, contra o Ceará, França e Robert Renan, não sei como é que vai ser, né? Robert Renan acho que não vai demorar tanto não, mas o França ainda vai chegar e tudo mais. Mas é complicado, hein? Ô situação, família. Mas é isso, ó. Nesse vídeo tem muita resenha, né? Além da gente falar um pouco mais sobre o Campeonato Brasileiro, até porque o Vasco, né, já sabe a data que vai encarar o Bahia, né? Um jogo atrasado, o Vasco joga em casa contra o Bahia. Quero levantar aqui mais uma resenha sobre o trabalho do Diniz. Eu estava acompanhando o Charla Podcast ontem, né? E a galera levantou lá esse debate em relação à modificação do Nuno jogando de cabeça de área. Aí o Phil tava por lá, né, que torce pro Fluminense e bateu na mesa. Coloquei aí no início do vídeo pra vocês, né? Se não mandar embora, o Vasco cai. Você pensa como ele? Você concorda com ele? Mas assim, família, mandando o Diniz embora. Fala comigo. Uma outra opção aí no mercado. O que você acha? Vojvoda, né, já tá no Santos. Difícil também, hein? Não é fácil não, família. Vamos trocar uma ideia sobre isso e, claro, também falar sobre mercado da bola. A gente tem aqui mais algumas informações. Ontem à noite, né, o César Luiz Merlo, né, um jornalista aí de fora, né, também pontuou algum detalhe, algumas coisas sobre essa negociação. Nathan Silva me parece que já se pronunciou em relação a esse interesse do Vasco, e o Vasco segue tentando acertar aí com o Pumas do México. E aí a gente vai trazer aqui também algumas opiniões sobre esse jogador. E o canal Atenção Vascaínos também disse que alguns zagueiros, né, foram oferecidos aí para o Vasco. A gente vai falar um pouco sobre esses nomes também. Então chega aí que tem muita resenha nessa terça-feira. Mas antes, aquela moral. Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Comenta e hypa o vídeo para fortalecer o nosso trabalho. Família, tá sabendo já, né? Que o Vasco em Família, graças a vocês, tá com uma parceria com a GoCase, tá aqui embaixo, ó. O cupom em todo o site, não somente em produtos do Vasco, em todo o site, Família Vasco. De repente tu quer comprar uma mochila, dar de presente, pá, tá aí, aniversário. Vai lá, cupom Família Vasco, vai estar fortalecendo aqui o Thiagão. Se tu for da academia, tem garrafinha pra academia, né? Se tu for do gelo, tem lá o copo pra deixar a cerveja geladinha, capinha pra celular, tem tudo na GoCase. E agora tu vai fortalecer o Thiagão comprando no site e utilizando o nosso cupom. Vai ajudar demais, família vascaína, aqui o nosso trabalho. Vamos seguir a nossa resenha. Deixa eu ver aqui, família, o primeiro assunto do nosso vídeo, que é o Luiz Gustavo, né? Tá aí, Luiz Gustavo foi apresentado ontem
lá no Bahia. Tava vendo a arte, né, o vídeo de apresentação desse jogador, só pontuando aqui, né, que o Vasco vendeu ele por quase 32 milhões de reais, né? O Fernando Diniz falou sobre essa negociação na última coletiva, né, que ele não gostaria da saída do Luiz Gustavo, mas, né, era uma necessidade para o Vasco operar aí até o final do ano, também usar parte desse recurso, entendo, né, para conseguir alguma contratação. Falei aqui, né, toda a sorte do mundo para o Luiz Gustavo, até porque me parece que o Vasco ainda tem, não tem 25%, né, alguma coisa assim, acho que o Vasco vendeu 75% do jogador, então a gente torce para o jogador render, né, performar, menos contra o nosso Vascão. É uma cria da base, então a gente fica na torcida para que ele possa caminhar aí na carreira dele, família. Seguindo, ó, o canal Atenção Vascaínos noticiou ontem que o Vasco teve alguns nomes na mesa. Vamos lá, ó, foram oferecidos, tá? Quero dizer, Alexis Duarte. Esse é um jogador que eu não sei se é verdade e tal, mas era um rumor de mercado. Na época da 777, né? Esse jogador foi muito cogitado aqui naquela época. Atualmente ele tá no Spartak Moscou. E o Jean Carlos Perstana, né? É um jogador que recentemente a gente já comentou sobre ele. Foi até uma informação de um jornalista fora do país, né? Então, de fato, houve esse contato. Ele comentou, né, na informação dele que foi o Vasco que estava interessado, que até tinha um profissional do Vasco, né? Lá no Maracanã para assistir ele jogar contra o Fluminense. Segundo essa informação aqui do canal Atenção Vascaínos, ele foi oferecido. O Alexis Duarte, eu não sei se vocês acompanham assim, né, a repercussão de outros times, né, as notícias de outros times, mas eu tava vendo que ele foi cogitado no Santos também. Tô até mostrando essa imagem aqui para vocês, né, do FB TV Futebol Sem Clichê, que fez lá o scout dele em relação ao Santos. Né, vamos aguardar, porque ele chegando lá no Santos, não sei se é bom jogador, é zagueiro paraguaio, né, zagueiro paraguaio costuma... não vou falar isso. Eu ia falar, costuma assim, não vou falar isso. Família, seguindo aqui a nossa resenha, né? Depois a gente vai voltar a falar sobre mercado com a informação que a gente tem aqui, algumas informações, na verdade, do Nathan Silva. Eu quero trocar uma ideia com vocês sobre esse debate que estava tendo lá no Charla, né? Do Enzo, do Fio, da galera lá, o Cantarelli, falando sobre o trabalho do Fernando Diniz, o aproveitamento, essa mudança que ele fez aí do Nuno como volante, vai acrescentar aqui na nossa resenha. Se liga só. Os erros específicos dos trabalhos de Fernando Diniz. Insistências. O Vasco ontem, o Tietê se machuca ainda no final do primeiro tempo. Essa alteração é louca. Aí, ele pra substituir o Tietê, ele bota o Verratti e puxa o Nuno pra ser volante. Sim. É assim... Por exemplo, perdeu completamente o poder de combate. O Thiago Mendes foi titular contra o Juventude. Por que ele não foi a primeira opção pra entrar no lugar do Tietê? O Cauã Barros foi tirado de um empréstimo do América Mineiro pra jogar. Por que ele não foi colocado? Por que foi colocado o Verratti pra puxar o Nuno pra primeiro Eu, Diniz. Então, mas aí E que o tá. DVD Não, que você fez o tá melhor jogo dele pra no vocês Palmeiras. saberem, eu, Contra o Diniz. Santos já não jogou contra o Juventude. Não, então, Não um faz- detalhe. Tipo, as coisas não têm uma lógica, sabe? Não tem uma continuidade. Você não fala assim, pô, então as coisas... O Vasco perdeu pro Corinthians, beleza. O Dorival engoliu taticamente. Mas o Vasco tentou. O Vasco buscou algumas alternativas que têm coerência diante do trabalho que vem sendo apresentado. Só que não tem coerência. Parece o que o Felipe, ó, o que o Fio fala... Felipe também. o que o Fio fala desde o princípio aqui, e ele tá certo, cara. Não mandar embora, Não cai. não Se pode- não mandar embora, Fio. cai. Não pode Você o acha Fio... isso? Não mandar embora, Mano, cai. não pode E eu o nunca Fio- vou embora. Mas se não mandar embora, cai. É óbvio que cai. Não pode o Fio. Pelo amor de Deus, gente. O Fio que não acompanha o dia a dia do Vasco, que não acompanha os jogos do Vasco, chegar assim e falar assim, pô, eu sei o que ele vai fazer na próxima partida. E ele realmente sabe. É inacreditável. E, ó, tem É inadmissível. Essa cartilha toda, aí contratando jogadores com saída de bola, é tudo se repetindo. então. Não, e É uma tem- cartilha desenhada tem um para a Série caminho, B. assim, Não tem E condição, assim, gente. acho que a gente ficou... É pra derrubar? Não. Tá vendo? Ele gosta de entretenimento. E se a O teu gente, time, ele. E se a Não. gente, se a Pra gente você, ficou, pra ele rodar? Não, também não. Pelo amor de Deus. se a gente ficou muito tempo batendo na tecla em relação à saída de bola e tudo mais, de que como o Fluminense corria riscos na saída de bola e tudo mais, cara, e assim, e acho que a imprensa de um modo geral e até os torcedores de times que o Diniz treina ou não treina, ou porque realmente o Diniz atrai os olhares dos outros torcedores por ser esse cara diferente, assim, não chamam tanta atenção para as falhas defensivas dele em termos de transição, assim, Sim, sim. no gol ontem, no primeiro gol do Corinthians, que a gente bate muito na tecla que o Puma dá o espaço pro Bidu fazer o cruzamento e tudo mais, os dois volantes do Vasco, eles estão fora da área.
O Jair e o Tietê. E aí quando você fala assim, porra, o Pumita tá espetado dentro da área, o Jair tá fora, o Tietê tá fora. Aí você vai, se você for individualizar todos esses problemas, Fudeu, não vai sobrar vai sobrar jogador nenhum jogador, no futebol cara, é brasileiro. isso. E aí eu creio que o erro seja mais sistêmico do que qualquer outra coisa. E eu acho... E assim, a transição defensiva do Vasco, gente, o Corinthians ontem jogou com o Guinegão, com o Kaique, com o próprio Breno Bidon, assim, numa tranquilidade. A minha impressão quando eu vejo o jogo do Vasco é: qualquer ataque será potencializado diante dessa defesa do Vasco. Qualquer ataque. E aí, quando o Tietê se machuca, que ele tem a oportunidade de colocar o Thiago Mendes na posição dele, pra poder Ou o Cauã. ou o Cauã Barros, pra poder dar um certo equilíbrio ao meio campo, que era algo que claramente estava faltando. Ele coloca o Verratti, traz o Nuno pra uma posição que o Nuno Não é dele. não é dele. E assim, Perde completamente o combate. eu entendo todas as dificuldades do Vasco em relação ao elenco, eu entendo que o elenco do Vasco é limitado e tudo mais. Agora, nessas condições, nessas questões de escolha, o Diniz não se ajuda. Por exemplo, Então, por isso que o Diniz tem que mudar. Não, o Diniz vai ter que melhorar. Aqui é o ponto, Mas você ó. só muda alguma coisa quando você acha que tá errado. O Diniz não acha acho que o trabalho dele é perfeito. Sim, então como é que eu ele vai entendo, mudar, eu gente? Não faz entendo. sentido. Como é que você tem um técnico com os números que o Diniz... Gente, 30% de aproveitamento, ele vai fazer ridículo, um turno. é ridículo. E o cara acha que o trabalho dele é 100% perfeito. Isso não Sim. beira loucura, não, na cabeça de vocês? Não, 30% O cara achar não. que tem 30% de aproveitamento e o trabalho dele é ótimo. Na cabeça dele, todo mundo não entende futebol e só ele entende. Eu entendo. Isso é coisa de maluco. Tá aí. Família, assim, vendo essa resenha, aí tu para e pensa, poxa, tem 5 ali, né, comentando. E basicamente os 5, né, tem a mesma leitura. O amigo que tava ali falando no final, sem seu fio de boné, ele fala da questão da leitura de jogo, que visivelmente estava faltando, intensidade, pegada. Cara, eu acho que o mundo inteiro tava vendo dessa forma. O Betão também fala ali, né, tava faltando pegada pro time, não tinha ninguém pra marcar. E aí eu tava vendo essa resenha aqui do GE, me parece que o Diniz falou isso na coletiva, né? E aí o Bruno Murito destacou num podcast do GE. Diniz entende que Barros e Thiago Mendes são volantes de marcação. Por isso, deslocou o Nuno Moreira como segundo volante. E aí tu pegou ali o gancho do fio, falando como ele vai mudar alguma coisa se ele acha que ele é perfeito, que ele tá certo em tudo. E é exatamente isso, tá? Na coletiva ele passou essa mensagem. Por mais que ele chegue e fala ali, o time não foi bem contra o Juventude e não foi bem contra o Corinthians, não é uma questão que, o time não foi bem por causa dele, das escolhas dele. Não. Dentro de campo. Culpa dos jogadores. Não. Por mais que ele fale ali, não, eu chamo a responsabilidade. Não, a culpa é deles. Foi o Ryan que tava fazendo merda, como ele falou. Foi o sujeito que não marcou direito. Só que ele não entende que ele está influenciando nisso. Quando sai o Tietê. Aí eu queria perguntar pro Diniz. Tá bom, Barros e o Thiago Mendes são jogadores de marcação, não é isso? Primeiro volante. E o Tietê e o Jair é o quê? Tietê e Jair é o quê? O Jair é primeiro volante? O Tietê é primeiro volante? Pô, o Vasco joga com 2, cara. 2 jogadores de qualidade. Você pega o jogo contra o Santos, Tietê e Jair toda hora alternando, cara. Quantas vezes a gente viu o Jair na frente? Quantas vezes a gente viu o Tietê na frente? Então não tinha problema nenhum, na minha opinião, ele entrar com o Barros pra trazer essa juventude e adiantava mais o Jair, pô. Não ia mudar nada. E o Barros não é ruim assim, cara. Não é ruim assim. Ele passa uma mensagem que o Barros é procutu. Não sabe nada de bola, não, ele sabe jogar, pô. O Barros sempre foi um cara que tem recurso, que tem qualidade. Pode errar, pode falhar, pode não ir bem na partida. É um outro cenário, né? Ele tava jogando lá na Série B, na Série A, um outro nível competitivo, um momento de pressão. Mas, gente, sem a bola ele vai entregar mais. Ele vai marcar mais, ele vai competir mais, ele vai ajudar nessa cobertura. É o que todo mundo tá enxergando ali. Como é que pode? O zagueiro lança, o lateral sozinho e o cara que finaliza sozinho. É culpa do posicionamento, da qualidade, da falta de leitura? Sim, também. É um conjunto de coisas. Não dá pra você definir que é isso ou aquilo. É um conjunto. Mas bato na tecla da condição física. É precária do Vasco. O Vasco é um time frágil. E um time frágil que não consegue acelerar quando o time encaixa a marcação, não deixa o Vasco tocar a bola, o Vasco não acelera. Lembra do Paulo Nunes falando há muito tempo atrás que o Vasco tem dificuldade para correr para trás? Porque é um time lento, é um time cansado, é um time sem intensidade. E quando ele faz essa mudança de recuar o Nuno para volante e colocar o Verratti, que fez o gol, é o nosso artilheiro, mas tem essa dificuldade também de intensidade, de pressionar, né, junto com o Coutinho e Ryan, fica uma canseira só. E aí ele bota o Nuno. Foi o que eu levantei no vídeo ontem aqui, não sei se vocês acompanharam, o treinador do Coritiba pontuando que ele não gosta de improvisar, porque ele não tem tempo para treinar isso. Então vai botar o cara ali, ele vai queimar o cara de repente, ele vai queimar o trabalho dele. É o que o Diniz faz. Poxa, vamos ser sinceros aqui, família. Tu acha que o Diniz trabalha
em algum momento, treino tático, algum treinamento com o Nuno de volante? Pô, não faz sentido nenhum. Pô, ele, ó, Nuno, vamos fazer o seguinte, vamos aqui, o Vasco perdendo o jogo, eu vou tirar o Tietê, vou te colocar ali, vou botar o... Não vai fazer isso, ele não vai gastar tempo com isso. Ele bota aquilo ali de orelhada. E aí ele quer convencer na coletiva, ele quer convencer todo mundo, como o cara falou que só ele entende, que naquele momento era a melhor opção era o Nuno de volante do que o Barros. Porque até aí, família, você entendeu o contexto do jogo. O jogo estava aberto, estava 1-0. Você não precisa se expor tanto assim, que loucura é essa? Que loucura é essa? O nosso sistema defensivo ele já é frágil, tu vai expor ainda mais. Tava 1-0, o jogo tá aberto, vamos pro jogo. Vamos equilibrar o time, vamos pro jogo, a gente tem chance de empatar, de virar. Aí eles põem o time pra quê? Pra quê? É isso que não dá pra entender. Realmente é um cara assim, cabeça dura. Eu fico muito na dúvida, tô sendo bem sério pra vocês, tô bem em cima do muro em relação à permanência dele, porque eu acho ele um cara capacitado pra tirar algo a mais do Vasco, mas ele teria que abrir mão, né, de algumas coisas, de alguns conceitos que não estão acontecendo no Vasco, cara. E não estão acontecendo na carreira dele nos últimos anos. Como é que pode? 34 rodadas, os caras só ganhou 6. Pô, isso tem um peso. Isso tem alguma coisa que está acontecendo e não está fluindo. Não pode se prender a um jogo, como ele falou ali, né? Ele já vai com o texto dele pronto. Já viu? Então contra o Santos lá tava tudo. Não tava. O Vascaíno comemorou, vibrou pelo resultado, mas todo mundo tava com o pé no chão. E a gente sempre pontuou aqui, ó, tem que confirmar essa bela vitória contra o Juventude. O que aconteceu? Uma derrota patética, por escolhas do Diniz. E contra o Corinthians da mesma forma. Esse papo de Thiago Mendes ali também não era o Thiago Mendes, era o Barros. Era um cara pra competir, era saúde, era colocar em campo um garoto pra entregar o que os garotos do Corinthians estavam entregando. Aquele Guinegão tava correndo igual notícia ruim. O Kaique da mesma forma. Todo bidon, todo mundo preenchendo espaço, todo mundo deixando o Vasco respirar. E quando o Corinthians tinha bola, liberdade pra jogar, pô. É só você ver os gols, né? Os dois, principalmente. O segundo gol, o Garro tá livre, o cara lá que toca pro Garro livre, o Mateuzinho livre, o Guinegão tava até marcado lá, mas aí pelo Piton, que é a mesma coisa que nada, né? Aí ele consegue fazer o gol. E o primeiro gol já comentei aqui com vocês. Então, assim, tem uma questão de posicionamento, de trabalho dos Diniz, eu não entendo muito nesse sentido. Com certeza tem. Falhas individuais de leitura de jogo, de posicionamento, com certeza tem. Agora, a parte física influencia demais. Tu acha que o Santos teria condição, por exemplo, de fazer o jogo que o Corinthians fez com a gente? Esse jogo de intensidade, de disposição, de preencher espaço, de pegar, morder? Não tem, pô. Não tem jogadores pra isso, tu entende? Então o Diniz tem que tentar trazer esse equilíbrio com esses jogadores de mais saúde. Tem que ter esse olhar, família. Vamos lá. Seguindo aqui a nossa resenha, a gente finaliza com o Natan, não é isso? Vamos lá, ó. Vasco segue negociando com o Pumas o parcelamento da compra de Natan Silva. Como informamos anteriormente, as tratativas entre o Vasco e Natan Silva estão avançadas. No entanto, as negociações ganharam novos contornos devido à forma de pagamento. O clube Pumas espera receber pelo menos 6 milhões de dólares e não deseja vender o atleta em muitas parcelas. O Cruz Maltino chegou a oferecer 5 milhões de dólares em 3 parcelas, mas o clube mexicano não ficou convencido a vender o zagueiro por esse valor. O jogador foi comprado por 4 milhões de dólares, com o Pumas adquirindo 75% dos direitos econômicos de Natan Silva, enquanto o Atlético mantém os 20 restantes. Vale lembrar que o Puma terá que repassar 20% para o Galo em uma futura venda. Então tá aí, família. Mais um detalhe aqui em relação a essa negociação, que é a informação do César Luiz Merlo. Tá aí, ó. Após a oferta do Vasco, Natan Silva comunicou à diretoria do Pumas seu desejo de voltar ao Brasil. O Vasco segue aguardando a decisão dos representantes do time mexicano. Eu tô comentando aqui com vocês, né? Até coloquei ontem uma opinião de um jornalista atleticano, ele falando, não, que é bom jogador, ele comenta lá, vocês estão levando o Maurício Lemos? Eu falei, não é uma merda, o Natan não. E aí eu tava acompanhando algumas páginas aqui do Vasco, e eles comentando exatamente o que eu penso, tá? Uma falou assim, ó, não farei muitos comentários, até ter algo mais concreto, mas a menos que tenha evoluído muito no México, Natan Silva não resolve absolutamente nada nos problemas da zaga. Uma outra comentou assim, ó, o Vasco não pode cometer o erro gravíssimo de pagar 5 milhões de dólares no possante zagueiro Natan, com todo o respeito do mundo. Não pode. Família, eu sei que pode parecer assim, caraca, o Vascaíno reclama de tudo, não tá satisfeito com nada, e vocês sabem que, né, eu não sou assim. Reclamo, sim, de alguns nomes, de opções e tudo mais, critico algumas contratações, como a do Lloyd, Davi,
O Garrett eu até acho bom de bola, mas parece que o Diniz não entende dessa forma. Mas eu falei aqui, o Natan, o que eu lembro do Natan, cara, era um zagueiro que falhava bastante. Tem uma boa condição física, é rápido, mas era um zagueiro que não passava tanta confiança assim não, cara. Os poucos jogos que eu vi dele. Mas é o que eu falei, em relação às opções, aí sim, ele melhora. Eu acho que ele melhora, mas é o que o amigo falou ali, não resolve. Vai melhorar, mas dá pra entender, né, a diferença, né? Resolver você, né, tentar diminuir a margem de erro. Como, por exemplo, Nino, né? Seria um cara pra resolver, teoricamente. Não é aqui o Nathan Silva, na minha opinião. Mas bato nessa tecla. É melhor ele do que o Hugo Moura. Aí sim, eu concordo. Até porque a gente precisa do Hugo Moura, né, na cabeça de área para ter mais pegada ali naquele setor. Família vascaína. Agora é aguardar, porque eu acho que quando o jogador tem um desejo de sair, aí o clube acaba também, né? Só falta essa questão aí de valores. De repente o Vasco estica um pouco a corda, porque tem que correr contra o tempo também para acertar a documentação, registrar o jogador, para o jogador estar apto a jogar o mais rápido possível. Então eu entendo que o Vasco deve também, né, fazer de tudo para acertar com esse jogador, já que tentou vários outros, né? E aí a coisa não fluiu, não aconteceu. Agora mira aí no Nathan Silva. Ontem a gente até repercutiu aqui com vocês, né, a questão do Léo Duarte, que o Vasco também estava avançado. O que aconteceu? O cara machucou o tornozelo. O outro, o Joaquim, o Vasco estava negociando, né? E ele sofreu uma concussão, né? Que fala, é concussão, né, família? Isso tem muito na concussão, eu acho que é assim mesmo que fala. Tem muito na NFL, né? Futebol americano que eu acompanho também. Os caras acabam se lesionando, tendo esse tipo de lesão, né? E o cara foi internado e tudo. Eu falei assim, irmão do céu, o que é isso? Rapaz, mole não, família. Fui, tamo junto.